Bom, pessoal, vamos começar a falar agora sobre custeio padrão, tá? E markup. São dois assuntos que às vezes podem aparecer em prova e que você tem que dominar, tá? Não sei se você estudou custo padrão na sua faculdade, mas é um assunto que a galera ele meio que tem assim, tipo, difícil, né? De certa forma, é um pouquinho complexo, mas a gente vai tentar facilitar a sua vida aqui, beleza? Então vamos lá. Então, lembrando que esse conteúdo é exclusivo para os nossos alunos do CFC de AZ e da Escola Contábil, tá? Então, o que você precisa compreender aqui, pessoal? Toda empresa, né, uma empresa ela é composta por dois polos. Isso vale para qualquer empresa. Se você trabalha numa empresa ou se você um dia pretende ter uma empresa, a lógica ela é a mesma, tá? Se você um dia vai ter empresa, você precisa saber que a lógica é a mesma. A empresa ela tem de um lado as chamadas receitas e de outro lado as chamadas despesas, tá? E em síntese, toda empresa ela funciona assim, tá? No sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, toda empresa ela funciona, ela existe para dar lucro, porque se ela existe para dar prejuízo, não vai viável para os sócios, para os idealizadores, tá? Só que beleza. Obviamente, né, é muito melhor você aumentar a receita do que diminuir custos, mas a contabilidade, a controladoria, como a gente explica na aula de controladoria, elas também olham sob a perspectiva de custos, tá? Controladoria, contabilidade gerencial, entre outros. Então, o que acontece, pessoal? Eu já falei para vocês na aula de controladoria, não sei se vocês já assistiram, que o custo, né, a contabilidade societária ali propriamente dita, ela é um espelho, ela tem um retrovisor, ela olha para trás. Só que a contabilidade gerencial, a controladoria, elas também olham para frente, tá? Então tudo que você vai fazer, vamos supor, você tem um planejamento da empresa naquele ano. Você tem uma estimativa dos custos que você vai ter. Você tem uma estimativa. E você fala assim: bom, eu acho que eu vou gastar com folha de pagamento o valor tanto. Eu acho que eu vou gastar com tributos tanto. Eu vou gastar na produção tanto. Então você faz uma estimativa de custos. E aí você faz isso e você compara com os custos reais, tá? Então, por exemplo, aqui no Contabilidade, a gente faz isso. A gente tem a nossa previsão de receita, tem a nossa previsão de custos. E a gente vai acompanhando lado a lado, tá? Obviamente que essa estimativa de custos, né, ela pode dar certo ou pode não dar. Você vai acompanhar. E aí você vai identificar as distorções que aconteceram, corrigir, preparar uma nova estimativa e assim por diante. Conseguiram entender isso? Sim ou não? Então, esse é o básico, beleza? Essa é a logística dos custos. Então, nós temos basicamente dois tipos de custos em uma empresa. Nós temos os custos que são chamados custos reais ou histórico. O que é o custo real? Os ativos são registrados pelo valor original, ou seja, pelo custo de aquisição. Assim, a matéria-prima e será considerada no custo do produto é registrada, né, pelo valor de aquisição. O mesmo ocorre com as máquinas, equipamentos de produção, que ficam registrados pelo custo de aquisição. Irão impactar o custo do produto. Então, o custo real é aquilo que está realmente acontecendo na empresa. O quanto você gastou com um funcionário na produção. O quanto você gastou com matéria-prima na produção. O quanto você gastou, né, com depreciação. Gastou não, né? Depreciação não tem saída de caixa, mas o quanto você previu da depreciação com base nas unidades produzidas, o quanto aconteceu. E você tem os custos estimados ou projetados, né? Você controla os custos através de uma estimativa ou do que é o assunto dessa aula, que é chamado de padrão, tá? Então, o que é o custo padrão, pessoal? O custo padrão é aquele custo que você está projetando. É aquela estimativa que você espera que seja correto. É a estimativa do valor esperado, tá? Só que é isso que eu falei para vocês. Para você formar a composição dos custos, não basta simplesmente você pegar o que aconteceu no passado sem nenhum tipo de ajuste. Por quê? Porque, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, que é um país super inflacionário, você acha que o preço do quilo de banana em 2021, 2020, 2017, 2018 é o mesmo que nós estamos vendo agora? Não, não é. Então, o Brasil ele é um país em que os custos sobem. Tem países que têm inflação menor, mas mesmo assim você tem que considerar.
Então, você não tem que simplesmente, para pegar os custos, fazer uma estimativa passada sem qualquer ajuste, tá? Então, você tem que melhorar os números. Você tem que melhorar, né, a estimativa de custos, considerando também o que você prevê que vai acontecer no futuro. E é aqui que entra o custo padrão. Todo mundo entendeu até aqui? Respondam para mim sim ou não, tá? Então, aqui que entra o custo padrão. Nós temos 3 tipos de custo padrão, pessoal. Nós temos basicamente 3 tipos de custo padrão. O que é o custo padrão? Custo padrão é aquele que a gente espera, né? É aquele que a gente espera, é aquele que nós estimamos. Nós temos um custo padrão que é chamado de custo padrão ideal, tá? Então, o custo padrão ideal, galera, é o que seria alcançado com o uso dos melhores materiais possíveis, com a mais eficiente mão de obra viável, a 100% da capacidade da empresa. Então, vocês acham que esse custo padrão ideal, ele é realmente alcançável ou ele tende a ser uma coisa mais utópica? Respondam para mim. Tende a ser uma coisa mais utópica. Porque assim, né, todos nós trabalhamos com pessoas, trabalhamos com disponibilidade de sistemas, alguns trabalham em indústria. E você sabe que você nunca vai trabalhar 100%. Você nunca vai trabalhar 100% da capacidade da empresa. Então, o custo padrão ideal, ele é de certa forma um tanto quanto utópico, tá? Ele é um pouco mais utópico, beleza? Nós temos o custo padrão corrente, né? O que é o custo padrão corrente? É o valor que a empresa fixa como meta, beleza? É o valor que a empresa fixa como meta para o próximo período, tá? Com a diferença de levar em conta as deficiências sabidamente existentes em termos de qualidade de materiais, mão de obra, equipamentos, fornecimento de energia. É um valor que a empresa considera difícil ser alcançado, mas não impossível. Então, quando nós estamos falando de custo padrão, o que nós vamos trabalhar é com custo padrão corrente, que é aquele custo que você tem que perseguir, tá? Que é difícil você alcançar, mas que, né, que você sabe que não é impossível, tá bom? E tem o custo padrão estimado. O custo padrão estimado é o que você pega de períodos anteriores. Então, eu falo assim, olha, a minha estimativa de custos nos anos de 2023, 2022, 2021 foram essas. Então, o padrão estimado é esse, tá? Então, ele pega os custos passados e faz algumas pequenas modificações. Ele, espera produzir tanto, a gente vai mudar esse equipamento. Beleza? Conseguiram entender a diferença entre os 3 tipos de custo padrão? Só para que você saiba, tá? Então, beleza. Só para resumir, o custo padrão, ele pode ser o ideal, né, que trabalha com a máxima eficiência, 100% da capacidade da empresa. Ele pode ser o custo corrente padrão, que é realmente o padrão que a gente utiliza, que é aquele que é uma meta difícil, mas não é impossível de ser alcançada, beleza? E nós temos o custo padrão estimado, que é a média dos períodos passados. Beleza, pessoal? Beleza? 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 Respondam sim ou não e partiu. E aí, né? Nós temos, quando nós estamos falando de custo padrão, tá? Quando nós estamos falando de custo padrão de produção, não existe só um padrão financeiro. Não é simplesmente o cash que importa. Por quê? Porque o custo padrão ele pode ser visto de algumas formas. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Os padrões físicos referem-se à quantidade, ao volume de cada fator produtivo utilizado. São, por exemplo, quilos de matéria-prima, horas de mão de obra, horas de uso de equipamentos, etc. Beleza? Então, quando você está falando de custo padrão físico, você não está falando de preço. Você está falando o seguinte, olha, aqui ó, a matéria-prima X, aqui embaixo, eu uso 2 quilos. O meu padrão é utilizar 2 quilos para produzir, tá? E o padrão financeiro é a expressão monetária, ou seja, é quanto aquilo vai custar, beleza? Então, quando nós estamos falando de custo padrão, tem 2 padrões. Padrão físico, que é a quantidade, quantas horas você vai gastar, como que você vai usar os equipamentos e assim por diante. E você tem o preço, tá? Então, olha só,
O custo padrão do produto A, né? Olha só, vejam aqui comigo. Pode ser, por exemplo, a matéria-prima são 2 quilos, né? Que é o padrão físico. E você tem o preço, que é R$ 10 por quilo, é o padrão financeiro. Então, o meu padrão, aquilo que eu vou considerar realmente padrão, no sentido literal da palavra, é que cada produto X, né, produto A, perdão, custe 2 quilos a R$ 10 cada e que eu gaste R$ 20 na produção de cada um desses produtos. Entendido? Entendido, galera? Beleza? Então aqui, aí seguindo, o que mais que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos duas finalidades para o custo padrão. Tá? Por que serve? Mas por que você está falando tanto de custo padrão, Gabriel? Nós temos basicamente duas finalidades para o custo padrão. A primeira, né, é para você fazer a contabilização de custo através do custo padrão. Isso existe até lá no CPC 16. Então vamos supor que determinada empresa ela sabe que o custo padrão dela, por determinado tipo de mercadoria, vai ser lá, tipo, sei lá, R$ 50 por matéria-prima, por mercadoria. Então ela vai contabilizar com base naquilo. E se tiver alguma distorção, ela vai fazer ajustes posteriormente. Então existe previsão no CPC 16 que trata dos estoques, ou NBCTG 16, de que você faça a contabilização pelo custo padrão. E eventuais distorções, você simplesmente vai lá e faz uma correção. Então você pode fazer contabilização. Só que não só isso. Você também pode utilizar o custo padrão para fins gerenciais. Como assim? Você vai analisar, olha, eu planejei tanto, o meu padrão, o meu controle aqui que eu queria alcançar é esse. Só que na realidade eu tive tanto. Por que isso aconteceu? Então o custo padrão, ele também pode ser utilizado para fins gerenciais. Existem essas duas vertentes para que você pode utilizar o custo padrão. Beleza? Beleza. Então, olha só, só para a gente relembrar, né? A empresa ela pode usar o custo padrão para efetuar a contabilização do custo da empresa e, periodicamente, você vai ter que apurar, né, a diferença em relação ao custo real e ajustar. Tá? Fechou? Fechou. Então, vamos lá, vamos para o que interessa agora. Agora, o que interessa, Gabriel, é o seguinte: o que você precisa saber mesmo e o que cai de custo padrão é você saber fazer as contas. Como assim fazer as contas? Que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos dar uma olhada aqui nesse slide para que você possa entender. Exemplo: uma empresa estabeleceu para o produto A o custo padrão de R$ 35,00 por unidade da seguinte forma. Custo padrão do produto A: matéria-prima, 7 unidades, preço da matéria-prima, 5 por unidade, custo unitário total, R$ 35,00. Custo real: matéria-prima, 8 unidades, preço da matéria-prima, R$ 7,00 por unidade, custo unitário total, R$ 56,00. Pessoal, então o que nós temos aqui? Olha só, de cara você já pode olhar o seguinte: o meu padrão, que é o que eu esperava obter, era 7 unidades de matéria-prima e eu usei 8. Está melhor ou pior? Pior, né? O meu preço da matéria-prima, o que eu esperava é pagar R$ 5,00 por unidade. E olha só o quanto eu paguei: 7 por unidade. Tá melhor ou pior? Pior. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu custo total, no final das contas, ó, foi 8 vezes 7, foi 56. Enquanto que eu planejava ter 7 vezes 5, 35. Então, quanto a mais eu gastei para produzir cada produto? Ora, você gastou 56, você esperava gastar 35, você teve aqui um gasto extra de 21. Favorável ou desfavorável, pessoal? Isso aqui é desfavorável, tá? Beleza.
Entendido? Só que o que acontece? Só que não acabou. Não é assim a conta. Não é assim só que vai cair na sua prova. Então, o que você tem que fazer? Você tem que decompor essa análise. Porque nem sempre a questão vai te falar assim, ó, você esperava gastar 35, gastou 56, gastou R$ 21 mais por produto, tá horrível e beleza. Não, tá? Então, o que você tem que fazer para você poder entender isso na sua prova? Olha só. Você vai fazer uma tabelinha como essa daqui, tá? Você vai fazer uma tabelinha como essa daqui. Você vai colocar aqui a quantidade, você vai colocar aqui o preço, você vai colocar o total. Aqui você vai fazer uma tabela com o real, aqui você vai colocar o padrão e aqui você vai colocar a variação. Beleza? Então, o que você sabe? Ó? Você teve um custo real de 8 unidades de matéria-prima a R$ 7,00 cada. Então, quando você multiplica isso aqui, você chegou nesse 56. Você teve aqui, você tinha um padrão de 7 unidades de matéria-prima a R$ 5,00 cada. Então, quando você multiplica isso aqui, você chega nos 35. E aí você tem que o 56 menos o 35 é igual a 21. Beleza? Só que o que acontece, pessoal? Eu falei para vocês que o custo padrão ele pode ser um padrão físico e um padrão monetário. Então, não é simplesmente se você chegar e falar assim, a minha variação foi de R$ 21 a mais. O que isso implica dizer? Eu não sei. Essa variação foi pelo quê? Por causa da matéria-prima? Foi por causa da quantidade de matéria-prima? Foi por causa do preço da matéria-prima? Foi por causa dos dois? Então, o que influenciou? E aí, quando a gente está falando de custo padrão, a gente tem que estudar o tipo da variação. Então, vejam comigo. Como que eu vou saber o tipo da variação que eu tive? A variação você vai fazer da seguinte forma, presta atenção. A variação que você teve, ela pode ser uma variação do preço, ela pode ser uma variação da matéria-prima, ou ela pode ser uma variação de ambos, que é o que a gente chama de variação mista. Então, pessoal, como que eu vou saber o quanto dessa minha variação entre o real e o estimado, desses 21, como que eu vou saber o quanto foi decorrente do preço? Como que eu vou saber isso, Gabriel? Ora, para saber o quanto da variação foi decorrente, deixa eu apagar aqui para facilitar a nossa vida. Todo mundo entendendo até aqui? Ou tá todo mundo perdido? Esse assunto é difícil, eu falei para você, essa aula é faixa preta. Então, para eu saber o quanto da variação veio do preço, o quanto da variação veio do preço, eu preciso considerar que o meu preço variou, mas a minha quantidade foi a padrão. Ou seja, se o meu preço variou, ó, o que eu tive aqui, ó, 7. Se fosse padrão, aqui a quantidade seria 7. Então, 7 vezes 7 menos, né, que isso aqui vai dar 49, o meu preço. Agora, se tivesse sido um preço padrão, teria sido quanto? 35. Então, para eu saber quanto da minha variação foi relativa ao preço, eu preciso considerar que a quantidade é padrão.
Então, ó, se a minha quantidade for padrão, ela é 7. Né? O meu preço variou para R$ 7,00. 7 vezes 7, 49. Se fosse tudo padrão, daria 35. Então, essa variação relativa ao preço vai ser de 14. Mas, Gabriel, e se eu quiser saber a variação relativa à quantidade? Caso eu queira saber qual a variação relativa à quantidade, atenção porque a aula é difícil, eu tenho que considerar o quê? Eu tenho que considerar que o preço foi padrão. Então, quanto dessa minha variação de 21 foi relativa à variação da quantidade? Ora, considero que o meu preço foi padrão. Então, aqui, ó, você teve uma variação da quantidade. 8 vezes 5. Que vai dar 40. E se fosse tudo padrão, seria 35, tá? Então, aqui, a minha variação de quantidade de matéria-prima é de 5. Tá? Então, eu sei que R$14,00 da minha variação de 21 foi por causa da mudança de preço. R$5,00 da minha variação de 21 foi por causa da minha variação de matéria-prima. Só que essa conta não fechou. Por que não fechou? Porque 14 mais 5 dá quanto? Dá 19, pessoal. 14 mais 5 dá 19. Você concorda que está faltando para fechar? Porque a minha variação total entre o padrão e o real foi de 21. Entre o estimado e o real foi de 21. Aqui, ó, tá dando 19. Alguém adivinha o porquê? Tá dando 19 aqui, por quê? Porque existe o que a gente chama de variação mista. O que é a variação mista? Variação mista é uma variação que ocorre tanto por causa da alteração da quantidade como por causa da alteração do preço. Porque os cálculos acima a gente está considerando, ó, um mudou, o outro ficou padrão. Um mudou, o outro ficou padrão. Mas você também tem que considerar que os dois mudaram. Então, por exemplo, ó, quantidade. Você teve um real de 8 e um padrão de 7. 8 menos 7 dá 1. E preço, você teve um real de 7 e um padrão de 5. Então, aqui dá 2. Então, quando você pegar aqui 1 vezes 2, você encontra o que a gente chama de variação mista. E aí você vai encontrar os 21. Difícil. Opa, fiquei na frente aqui. Dificílimo. Tem um modo mais fácil de resolver isso? Tem, que eu vou explicar aqui para vocês agora, tá? Tem um macete que é o seguinte, foi criado pelo meu amigo e mestre. Eu gosto sempre de explicar as coisas assim. Tipo assim, eu sei que é difícil, a aula é difícil por natureza, mas eu gosto de explicar o porquê está acontecendo. Mas existe uma forma de você calcular que é a forma mais fácil, que é um método que é o seguinte, pessoal. O método que você vai utilizar é o seguinte, você sempre vai fazer essa coluna aqui. Caiu uma questão de custo padrão, você tem que lembrar dessa tabela. A quantidade, o preço, tá? O total, o quanto você tem de real, o quanto você tinha de padrão e a variação. Você sempre vai ter que lembrar disso aqui, sempre, tá? Então, aí o que nós temos? Ó, o real menos o padrão, 8 menos 7, vai dar 1. O real, preço 7 menos 5, vai dar 2. O total aqui, né, multiplicando, vai dar 56, aqui 35, a variação dá
21. E como que você vai fazer aqui nesse caso? Tem um método que se chama método Xi. Isso aqui é o que resolve a vida quando a gente está falando de custo padrão. O que é o método Xi? Método Xi é o seguinte: para você achar as variações, você simplesmente vai montar essa tabela inteira e você só vai fazer um X aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Ó, então vejam o que eu fiz aqui, ó. Um X, ó. X. Esse método é chamado de método Xi, criado pelo meu amigo Luciano Rosa. Então, como é que ele funciona? Como é que você vai achar a variação aqui, ó? 7 vezes 2, 14. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 1, 2. Isso aqui tudo vai dar 21, que é a mesma coisa que nós chegamos aqui. Ah, Gabriel, eu quero saber qual foi a variação de quantidade. Ora, eu já sei que eu considero o preço padrão, né? Eu considero o preço padrão e considero, né, a quantidade, que a quantidade variou. Então, aqui você sempre vai seguir dessa forma, a variação de quantidade. Você considera que o preço foi padrão e que a quantidade variou. E aí você vai chegar aqui e vai simplesmente achar dessa forma, tá? Eu já vou explicar para vocês que vocês possam entender melhor aqui essa situação. Pera aí, rapidinho, vamos resolver isso através de uma questãozinha. Beleza. Olha só. Uma indústria produz apenas um produto, tá? E utiliza apenas uma matéria-prima em sua fabricação. Então, preste atenção. Uma indústria produz apenas um produto e utiliza apenas uma matéria-prima em sua fabricação. A equipe de contabilidade gerencial efetua mensalmente a confrontação entre o custo real e o custo padrão. A análise da variação desvio ocorrida entre o custo padrão e o custo real da matéria-prima é parte relevante do controle de custos. A análise da variação é feita seguindo os parâmetros ilustrados na figura a seguir. Tá? Tem uma figura aqui, mas não vai servir para muita coisa. O custo padrão da matéria-prima para uma unidade do produto é dado por custo padrão, matéria-prima, 1.100 kg vezes R$ 150 por quilo igual a R$ 165 mil. Para o mês de maio de 2018, a indústria apurou que o custo da matéria-prima para a unidade do produto foi igual a R$ 198 mil. Sabe-se que em maio de 2018, o preço da matéria-prima sofreu um aumento de 10% em relação ao padrão e que a quantidade real por unidade do produto foi igual a 1.200 quilos. Considerando apenas as informações apresentadas, a variação, desvio, desfavorável no custo da matéria-prima no mês de maio de 2018, devido ao aumento no preço, foi de. Então vejam que ele quer saber o quê? Ó, a variação desfavorável no custo. A variação desfavorável no custo, tá? Então, o que nós já sabemos? A gente sabe que se você quer saber a variação desfavorável no custo, né? Você vai lembrar que a quantidade você vai ter que considerar a padrão, beleza? Mas vamos aqui então, ó, vem comigo. O que nós temos aqui? Vamos fazer primeiro a nossa tabelinha. Lembra-se que a nossa tabelinha, ela vai ter aqui quantidade. Aqui ela vai ter preço. Aqui você vai colocar o real. Faz aí comigo, hein? Aqui você vai colocar o padrão. Aqui você vai colocar a variação. Beleza? E aqui você vai colocar embaixo o total, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó, vem comigo.
estamos aqui. Aqui, beleza. Beleza. Então, vamos embora aqui, ó. Beleza. Então, fechou, tá? Primeiro passo, montar essa tabelinha. Conseguiu montar? Então, qual que é o nosso preço padrão, pessoal? Qual que é o nosso custo padrão? Vamos lá. Vamos responder para mim. Então, qual é o custo padrão? Ó, o custo padrão da matéria-prima para uma unidade do produto é 1.100 quilos, tá? Então, o padrão de quantidade é quanto? 1.100, concorda? 1.100. E o padrão de preço? O padrão de preço é 150 por quilo. Tá? Estão acompanhando? Sim ou não? Sim ou não? Tá? Então, quando você pega 1.100 e multiplica por 150, você vai chegar nos 165 mil. Beleza? E agora, o que foi o real? Ó, para o mês de maio, a indústria apurou que o custo da matéria-prima foi igual a 198 mil. Então, 198 mil foi o quê? O custo real total. Então, 198 mil. Beleza. Em maio de 2018, o preço da matéria-prima sofreu um aumento de 10%. Então, ora, qual era o preço padrão em relação ao padrão? Qual era o preço padrão? 150. 10% de 150 dá 15. Então, o preço da matéria-prima vai passar de quanto? 150 para 150 mais 15, que vai dar 165. E a quantidade real por unidade foi igual a 1.200. Então, a quantidade real foi 1.200. Agora, o que você pode fazer? Olha, você pode fazer aquela variação que nós falamos para você. Ó. Olha, vamos lá. Pessoal, vem comigo. Ó, a variação aqui, ó, a quantidade foi de 100. Você variou a quantidade de 1.200, né? De 1.100 foi para 1.200, ou seja, 100. A variação aqui de preço foi de 15. E a variação total foi de quanto? 198 para 165, 33 mil. Beleza? Agora aqui, o que a questão quer? Ela quer saber a variação, né, no custo devido ao aumento no preço. Se a questão quer a variação, você tem que lembrar, ó, se ela quer a variação delta de preço, eu preciso considerar que a minha quantidade foi a padrão. Então, aqui é só fazer o seguinte. Para achar a variação no preço, eu vou considerar que a quantidade foi a padrão e o meu preço eu vou pegar essa aqui, ó. E eu vou fazer isso aqui. É só uma perninha do método Xi. Então, vai ser 15 vezes 1.100. Façam para mim, por favor, 15 vezes 1.100. Se fosse 1.000 vezes 15, daria 15.000. 15 vezes 100, 1.500, 16.500. Gabarito é a letra C. Tá bom? Viram como é que fica mais fácil com esse método? Fica bem mais fácil com esse método. O que você precisa lembrar? Você precisa lembrar de montar essa tabela, quantidade, preço total, real, padrão, variação. Colocar na tabelinha, subtrair aqui para achar as variações, tá? E aí você tem que lembrar, se por exemplo ele quer a variação de preço, como essa questão quer, você lembra que a quantidade foi a padrão. Se ele quer a variação de quantidade, por exemplo, você vai considerar que o preço foi o padrão. E se ele quiser a variação mista,
Aí você já sabe que você vai chegar aqui, ó, por exemplo, se fosse a variação de quantidade, você ia considerar que o preço foi padrão e você ia pegar a outra perninha aqui do X, ó. Aí você ia encontrar aqui, né, 15 mil. Beleza? Veja que tem resposta para tudo, né? Tem resposta para tudo. E aí, se falasse, eu quero a variação mista, aí você ia pegar o I do X, que ia ser 100 vezes 15, que aí ia dar 1.500. Eu quero a variação total. Aí você ia pegar os 33 mil aqui, que é a variação total. Tem resposta para tudo que você achar em custo padrão. Beleza? Então é isso, galera. É difícil? Cara, é difícil. Mas é impossível, assim, super impossível? Não digo que é impossível, tá? Só é difícil. Conseguiram entender? Sim ou não? Beleza, agora vamos para o próximo assunto, que é chamado de markup, tá? O que eu quero que você saiba aqui? Markup. Entendido? Entendido? Pelo visto a galera entendeu, né? O que é markup? Markup, né, é uma aula que fala sobre formação de preço de vendas. Basicamente isso. Markup é a formação do preço de vendas. Então, como que você vai formar o preço de vendas? Óbvio que quando a gente está falando do mercado, né? Está falando do mercado. Vou fixar os meus serviços, o valor dos meus serviços contábeis. Vou fixar quanto eu vou cobrar para fazer IR. Existe uma série de componentes. Você não pode pegar simplesmente a sua precificação e jogar o preço, imputar o preço que você quiser e achar que o mercado vai aceitar e pronto, tá? Mas aqui, markup, do jeito que a gente está falando, considera unicamente as informações aí da contabilidade, as informações de custo da empresa. Então, o que a gente vai fazer? Suponha que uma empresa apresente as seguintes informações, tá? Material direto, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação, R$ 900. Então, você somando tudo isso, você vai ter um custo unitário total de 3.200. Estes dados representam a melhor estimativa da empresa, baseada em condições normais de volume em produção. A empresa estima as despesas operacionais em 50% dos custos e deseja um lucro antes dos impostos de 20% sobre o total dos custos e despesas. Tá? Então, o que você quer saber? Vamos achar o preço de venda que vai ter que ser feito aí. Como que a gente vai ter que formar o preço de vendas no caso dessa empresa. Então, vamos falar o seguinte. Qual é o custo total que eu tenho aqui, pessoal? O meu custo unitário total é de custo. R$3.200, tá? E ela sabe que as despesas operacionais são 50% dos custos, ou seja, 50% vezes 3.200, isso dá 1.600. Então, as despesas operacionais são 1.600. Isso vai me dar custo e despesa de quanto? R$ 4.800, tá? Beleza. E o que ela deseja? Um lucro de 20% sobre o total dos custos e despesas. Então, vamos aqui, o lucro, ela quer que seja 20% dos custos e despesas. Quantos são os custos e despesas? 4.800. Então, o lucro, ele é 20% de 4.800. O meu lucro tem que ser de 960. Então, quanto que vai ser o meu preço de venda, pessoal? Alguém consegue dizer? O meu preço de venda no final, ele vai ser 4.800 mais o lucro de 960
o meu preço de venda vai ser de 5.760. Beleza? Markup, pronto. Agora, o que você precisa saber? A formação do preço de venda, ela não necessariamente é feita em cima dos custos. Você pode fazer isso também de diversas outras maneiras, tá? Você pode considerar imposto, pode considerar não sei o quê, pode considerar o quanto você quer de margem de lucro em cima do preço de venda. Existem diversas formas de você fazer o markup, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que a Consulplan cobrou isso, beleza? Vamos aqui para a nossa questão. Consulplan cobrou isso da seguinte forma, vejam só. Uma empresa está fabricando e vendendo 5.000 unidades mensais de seu produto X. Seus custos e despesas mensais são fixos 80.000, variáveis 300.000. Determine o preço de venda unitário que a empresa deveria praticar, mantendo a mesma quantidade fabricada e vendida, bem como os custos atuais, para obter o lucro operacional de 20% do preço de venda. Então veja comigo, ó, ela está fabricando, questão de markup, tá? 5.000 unidades. Os custos e despesas mensais são fixos 80 e variáveis 300. Então, o que nós temos aqui? Né? O preço de venda que ela deveria praticar para obter lucro de 20% do preço de venda. Então, o que nós temos é o seguinte, preço de venda menos custos é igual a lucro. Isso todos vocês conhecem, correto? Então, o preço de venda eu não sei, concorda comigo? Mas qual é o meu total de custos, pessoal? O meu total de custos, ó, fixos e variáveis, R$380. E o que eu sei? Que eu quero obter um lucro, que esse lucro seja quanto? 20% do preço de venda. Então, meu preço de venda é quantos por cento? Vai representar quantos por cento? Respondam para mim. Meu preço de venda é 100%. Se o meu preço de venda é 100% e o meu lucro é 20%, significa que o custo que eu tenho, galera, é de quanto? 10 segundos para vocês responderem. Esse custo de 380.000, ele corresponde a quanto? Corresponde a 80%, tá? E agora, Gabriel? Agora ficou fácil. Por quê? Porque agora você pode fazer uma regra de 3. Você sabe que 80% vai ser 380.000. Então, 100% é o famoso o quê? X, né? Então, aqui, vamos aqui para cima. Vamos aqui mesmo. 0,8, né? 80% é 0,8. É igual a 0,8x é igual a 380.000. 100% é 1, né? Então, x, que é o meu preço de venda, é igual a 380.000 dividido por 0,8, tá? Então, x é 475.000. O que é 475.000? É o meu 100%. O meu 100% ali embaixo, eu já sei que é o quê? É o meu preço de venda. 475.000. Já sei que o meu lucro, então, vai ser quanto? Né? 475 menos 380, 95. Beleza. Só que isso aqui a questão nem pediu, né? O que a questão pediu? Ó, o preço de venda unitário. Então, eu sei que o meu preço de 475K é para quantas unidades, galera? 5.000. Então, o meu preço de venda unitário vai ter que ser quanto? Se você dividir 475,
95 por unidade. Gabarito é a letra C. Beleza? Então é isso, é isso. Custo padrão, markup, é isso. Fora isso, é só treinar. Não tem muito mistério, mas a teoria é essa.